Olá, meu querido, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente. Dando continuidade à nossa palavra e aos nossos vídeos que estamos gravando acerca da poderosa vitória de Josafá, descrita lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 20. Ontem nós meditamos acerca da grande necessidade em que Josafá se encontrava. Ele tomou conhecimento de que uma liga de inimigos se reuniram contra Israel e eles marchavam na direção do Reino do Sul, também conhecido como Reino de Judá, e eles estavam a cerca mais ou menos de 40 quilômetros de distância de Jerusalém, quando Josafá toma conhecimento de que o inimigo se aproximava. Ele possivelmente viu o seu exército, viu as suas armas, e por onde o inimigo vinha era um lugar muito inesperado, e acredito que as defesas estavam frágeis. Então ele sente medo no seu coração, e nós falamos ontem acerca disso, que quando nós sentimos medo, o medo ele nos paralisa. O medo é como uma espada penetrante, que nos traz medo, que nos traz aflição, que nos deprime e tira a nossa capacidade de reação. Então, ele tendo medo, ele olhando o seu exército e vê que com a sua capacidade humana, com a sua capacidade de general, como rei, como chefe do exército de Judá, era impossível para o Reino do Sul vencer a quantidade de soldados inimigos que se aproximavam. Então vamos ler aqui um pedaço do texto e vamos entrar no assunto de hoje, que foi uma das 7 fases que nós estaremos falando, e essa será a primeira fase em que o sobrenatural acontece na vida de Josafá. Amém? Voltamos aqui ao início, em 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Então a grande multidão se aproximava de um local onde não se esperava um ataque naquele momento. Então todo o exército estava frágil, A capacidade de reação estava reduzida, ainda mais que o inimigo estava muito próximo. Seguimos então no versículo 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Então esse é o ponto muito importante, Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Então Josafá, vendo que não tinha condições de vencer o inimigo pelas vias humanas, ele só enxergou um meio: pela via celeste, pela oração, por buscar a Deus. Ele sabia que quando ele dobrasse os seus joelhos no chão e buscasse ao Senhor, o Senhor ouviria a sua oração. E nós costumamos dizer que a oração, ela move as mãos de Deus. E a oração nada mais é do que quando nós intercedemos a Deus e pedimos a Deus, não que Deus faça a nossa vontade ou que Deus mude a sua vontade em nosso favor, mas são simplesmente Deus quer que nós oremos a Ele para que Ele nos dê aquilo que nós necessitamos e aquilo que Ele já está no seu coração proposto a nos dar. E muitas vezes nós buscamos ao Senhor por interesses próprios, interesses que não são bons para nós. A palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem serem retos, mas ao seu final são caminhos de morte.
Então, muitas vezes nós pedimos algo a Deus para o nosso próprio deleite. Amém? E muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não alcançamos ou damos lugar para que o inimigo nos entregue e nós pensemos que é Deus. Porque nós temos constantemente a capacidade de querer manipular Deus, de querer fazer com que o milagre que vai acontecer na nossa vida seja feito pelas nossas próprias mãos. Então nós queremos sempre dar aquela forcinha para Deus, né? E Deus não precisa de que nós demos aquela forcinha para Ele. Deus tem algo para nos dar. E Deus quer que nós busquemos a Ele. E assim, nós nos colocando na presença dEle, Ele vai trazer, vai satisfazer tudo aquilo que está no nosso coração. Amém? Então, Josafá, vendo que a sua capacidade humana de guerra, ele era incapaz de alcançar a vitória, então ele começa a buscar ao Senhor. E lendo esse texto, o Senhor me trouxe ao coração a mensagem lá de Isaías acerca do rei Ezequias. Né? E o rei Ezequias ele recebe carta do rei da Síria, e o mesmo relato também mostra, né? Este mesmo relato mostra que o rei da Síria ele manda carta para Ezequias e ele diz o seguinte, ele diz assim: eu vim derrotando todos os reinos até agora, e todos tinham deuses, e todos os seus deuses foram incapazes de livrá-los da minha mão. E assim será com Israel. Então o rei Ezequias ele dobra o seu joelho diante do altar. E ele, percebendo que aquela afronta não era contra ele, mas era contra Deus. Ele tendo percebido isso, em um segundo momento, porque no primeiro momento ele pensa, né, ele se sente frágil, ele tem medo, mas em um segundo momento em que ele percebe que a afronta não era contra ele, Ezequias, não era contra o povo de Israel, mas era contra o próprio Deus. Então ele dobra os seus joelhos e ele busca ao Senhor. E Deus imediatamente, através do profeta Isaías, diz a ele: esta peleja não é sua, eu irei entregar o rei da Síria nas suas mãos, porque ele zombou, ele fez pouco caso do Deus vivo, do Deus de Israel. Então eu tive, veio ao meu coração esta mensagem, e também me lembrei do marido de Noemi. E o marido de Noemi, ele sai de Judá, ele vai para as terras de Moabe com seus 2 filhos, com a sua esposa, e ele sai de Belém, que significava terra de pão, e foi para Moabe, uma terra de ímpios, uma terra onde se fazia sacrifício a vários deuses, e ele não teve a confiança suficiente de que o Senhor poderia livrá-lo naquele momento de crise. Judá passava por um momento de grande dificuldade, de grande seca, e Noemi, juntamente com seu marido e os seus filhos, vai para a terra de Moabe. E chegando lá, o marido de Noemi morre, os seus 2 filhos morrem, e só sobra para ela suas 2 noras. E nós conhecemos bem a história. E o que eu quero entender com isso é que, apesar da dificuldade, vão vir grandes dificuldades sobre a sua vida, assim como veio na vida de Josafá, assim como veio na vida de Elimeleque, marido de Noemi, assim como veio sobre Ezequias, assim como veio sobre a vida de várias outras pessoas. Mas o marido de Noemi, por exemplo, ele esqueceu do Deus poderoso, o qual ele servia, do Deus que fez
subir codornizes, que fez cair maná do céu, do Deus que viu uma viúva pobre lá em Serepta, uma viúva que, apesar de viver no meio de gente de lábios impuros e de impuros lábios, eu tenho certeza, ela servia a Deus. Por isso que Deus falou com ela. Deus, ele não faz nada, diz a palavra do Senhor, sem antes revelar aos seus servos. Então, Deus, ele falou com aquela viúva e falou com Elias, falou assim: eu tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Amém? Que coisa tremenda, hein, meu querido? Que coisa tremenda, minha irmã. Você que talvez esteja passando por uma dificuldade agora. Talvez os exércitos inimigos tenham te cercado e você tem tido medo, assim como Josafá teve medo, assim como Ezequias teve medo, assim como Elimeleque, marido de Noemi, também teve medo da fome e fugiu para as terras de Moabe. Talvez o medo tenha chegado no seu coração, mas creia, se você orar, se você buscar ao Senhor, o Senhor estará atento, estará com seus ouvidos atentos à oração que você fizer. A resposta do Senhor chegará à sua vida, mas você tem que procurar o caminho certo. Josafá entendeu que com a sua força humana ele não teria capacidade de vencer. Ele não teria capacidade de vencer o exército inimigo que se aproximava. Talvez você esteja com algo muito grande te atormentando, vindo sobre a sua vida. E você só tem um local para buscar. Não adianta você sair de Belém, a casa do pão, de Judá, que significava glorificação, exaltação, e ir para Moabe. Não adianta você correr. Não adianta você fugir. Josafá entendeu isso. Não adiantava ele fugir, ele correr. Porque o inimigo tomaria não só Jerusalém, depois iria atrás dele. Amém? Então creia, tão somente. Deus pode mudar os rumos da sua vida hoje, a partir do momento que você ouviu este vídeo. Creia, o Deus do impossível, ele faz coisas tremendas, ele faz coisas extraordinárias. E a sua palavra diz assim que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é aquilo que ele tem preparado para mim e para você. Creia tão somente naquilo que Deus quer fazer, realizar na sua vida através da oração. Através da oração. A oração, você verá o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Eu separei algumas passagens bíblicas acerca de homens que oraram ao Senhor, que fizeram uma oração e Deus mudou completamente o seu cativeiro, mudou o rumo da sua vida. Né? Nós vemos aqui que Elias orou ali quando o Senhor derramou fogo do céu. E ali os profetas de Baal foram envergonhados. Elias dobrou seus joelhos e orou ao Deus do céu. E o Senhor o ouviu. Eliseu, ele orou para que o exército sírio ficasse cego. Ele intercedeu ao Senhor. Ezequias, ele orou pedindo proteção contra Senaqueribe, o rei da Síria. E o Senhor mandou um anjo e feriu todo o exército do rei da Síria. Não foi necessário a mão do homem, apenas a oração, a dedicação, o povo de joelhos, o povo buscando ao Senhor. E ele orou, e Deus tomou para si a batalha de Ezequias. Né? Nós vemos que, por exemplo, Sansão ele orou a Deus e pediu forças para que ele pudesse honrar ao Senhor pela última vez na sua vida.
Foi quando ele foi para aquela coluna central e matou mais inimigos no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Então a oração ela tem um grande poder. Né? Nós vemos que o rei Asa, ele orou, o pai de Josafá, ele orou quando veio o exército etíope contra ele, e eles vinham com mais de 1 milhão de homens, e o rei Asa, juntando com o rei de Israel, eles eram mais ou menos cerca de 500 mil homens, e foram a peleja contra mais de 1 milhão de homens treinados, armados, mas quem garantiu a vitória foi o Senhor. Então, para finalizar esse vídeo, creia, tome posse na sua vida. Quem vai garantir a sua vitória, quem vai garantir a minha vitória é o Senhor. Não adianta a gente tentar buscar caminhos mais curtos e não seguir aquele caminho que o Senhor determinou. Não façamos como aquele profeta que foi comido pelo leão, que o Senhor disse, por um caminho você vai, mas por outro caminho você volte. E ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus e ouviu a voz de um falso profeta. Dê ouvidos ao Senhor. A sua aflição pode ser grande, a sua luta pode ser grande, mas a resposta do Senhor está chegando hoje na sua vida. Tome posse da vitória. O melhor do Senhor está para acontecer na sua vida. Não precisa você sair de Belém para Moabe. Não precisa você fugir do inimigo. Por mais que o inimigo seja grande, seja forte e venha contra você, a sua vitória, ela está vindo das mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória. O Senhor tem determinado uma vitória na sua vida. Tome posse dela, em nome de Jesus. Não fuja, a vitória é sua, a vitória é sua, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que Cristo Jesus habite no seu lar, na sua casa, na sua família e te dê a vitória tão esperada que você aguarda. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.